bem-vindos, todos vós. É realmente um gosto estar aqui, para mim, poder falar da educação de adultos e, desse lado, poderem conhecer as oportunidades que o programa dá enquanto profissionais, enquanto aprendentes na educação de adultos. Vou começar por partilhar também o meu ecrã para a minha apresentação. E vou, naturalmente, pedir também feedback desse lado para saber se já estão a ver. Sim, estamos. Sim, obrigada. Pronto. Ora bem, como foi referido, o meu nome é Eugénia Inácio, integro a equipa KA2 para a educação de adultos e, enfim, para além das divulgações, de dar a conhecer as oportunidades que o programa traz para este setor, acompanho também projetos. A sessão de hoje vai ser mais ou menos de 2 horas. Queria combinar convosco aqui uma situação que é, enfim, caso consigamos, ou que eu consiga terminar a sessão mais cedo, vou dar a possibilidade de falarmos um pouco aqui e de haver alguma interação. Supostamente, as sessões de divulgação não é com esse objetivo. Tem o Padlet para fazerem as questões, porque lá sim ficam registadas e para consulta posterior, e portanto aqui o objetivo é dar a conhecer as oportunidades como eu referi. Contudo, enfim, havendo aqui já a partir de alguma previsão de algum tempo que possa sobrar, uma vez que temos a previsão da reunião para terminar às 4h30, seria interessante talvez também depois falarmos um pouco, sobretudo se o grupo não for muito alargado e que permita essas pessoas que queiram intervir falem connosco. Posto isto, a sessão de hoje, como eu referi, e como o colega também já referiu, educação de adultos, parcerias de pequena dimensão. Ou pequena escala. A pequena dimensão, só para esclarecer e para o meu colega também não ficar com esse problema, é apenas a forma como ficou traduzido no guia do programa Erasmus+, e só por isso, mas naturalmente que somos livres de utilizar, enfim, escala ou dimensão. O que trago-vos hoje? Quais os pontos a abordar nesta sessão de divulgação? Aliás, aqui é mais do que uma sessão de divulgação, porque também já pretendemos mostrar-vos o formulário de candidatura, dar-lhes algumas, enfim, alguns esclarecimentos sobre como apresentar a candidatura, como deve redigir a candidatura. Portanto, aqui já nesta sessão, que também se poderá considerar de divulgação, entramos já aqui noutro espaço, não é? Nas outras sessões que nós também tivemos de divulgação, aí sim falámos muito sobre a própria ação. Aqui queremos falar-vos mais já do passo seguinte, que é quem tem já a ideia de apresentar uma candidatura. E estes são os pontos, portanto vou-vos rapidamente falar sobre o programa Erasmus+, Educação e Informação, uma vez que isso já foi desenvolvido noutras sessões, o que há a saber antes da candidatura, referindo para aqueles que se não tiveram nas outras sessões e que estão aqui, assim, muito en passant, o que nós pretendemos com as parcerias de pequena dimensão. Vamos falar sobre os critérios de atribuição, muito importante, porque sem eles, enfim, a vossa candidatura, se não souberem, pode depois ter falhas graves e levar à rejeição. Portanto, é fundamental que conheçam os critérios de atribuição, que também são utilizados pelos avaliadores externos, responsáveis por avaliarem este tipo de projeto. E, por fim, entramos no formulário da candidatura propriamente dito. Quanto ao programa, o que é que gostaria de relembrar para aqueles que já assistiram antes e já conhecem o programa, e para quem estão a ver pela primeira vez, gostaria de dizer que o programa Erasmus+, Educação e Informação, é muito mais do que está aqui, mas isto é um resumo, vá lá, uma panorâmica daquilo que, sobretudo, está ao nível das agências nacionais. Das 3 ações-chave, temos 2, uma mais relacionada com a mobilidade, portanto a ação-chave 1, que está com outra equipa, também dentro da educação de adultos, e depois a ação-chave 2, a cooperação entre organizações e instituições onde eu estou integrada e de que vos falo hoje, em que nós temos dentro destas as parcerias para a cooperação, e dentro das parcerias para a cooperação temos 2 tipos, e hoje vamos falar de parcerias de pequena dimensão, a KA 210.
Se repararem, nesta imagem, temos aqui duas cores, a azul e a cinzento, para além das outras, mas estas duas foi o que queria falar, que significa que nas azuis, na parte da cor azul, são as ações descentralizadas nas agências nacionais, e nas cinzentas, naquilo que diz respeito à educação e informação, são as que estão centralizadas na Comissão Europeia e geridas com o apoio da agência executiva. Também recordar que a este programa Erasmus+, não é permitida a participação direta nestas candidaturas de indivíduos. Naturalmente que os indivíduos compõem os projetos, para eles é que os projetos também são construídos, mas os indivíduos participam no programa através das instituições. E, portanto, é em nome das instituições que as candidaturas são apresentadas. Depois, também recordar qual é o universo de parceiros. Nós estamos a falar de parcerias, portanto, os parceiros são fundamentais aqui para estes projetos. Parceiros transnacionais, naturalmente. E então, o universo basicamente passa pelos 27 Estados-membros da União Europeia. Não esquecer que o Reino Unido já não faz parte. Penso que agora recordar já é um bocadinho, se calhar, desnecessário, toda a gente penso que já não se vai esquecer disso, mas apenas para também dizer que depois tem repercussões, obviamente, ao nível na participação destes projetos. Depois temos os países terceiros associados ao programa, que basicamente são os 3 países do EFTA e do Espaço Económico Europeu, mais os países candidatos, e, portanto, tem aqui mais 6. Portanto, o universo já é considerável, diria eu, para pensarem nos vossos futuros parceiros. Contudo, gostaria de dizer que existe também os países terceiros não associados ao programa. Mas, apesar deles existirem na ação-chave 2, particularmente aqui na 210, não podem realmente pensar, por exemplo, no Reino Unido, nos países fora do programa. Ok? Portanto, isto é muito importante quando estiverem a constituir as vossas parcerias, que é sempre uma questão que surge, se podemos fazer parcerias com o Brasil, com os Estados Unidos. Ao nível das parcerias 210, parcerias de pequena dimensão, não é possível. Está bem? Portanto, o vosso universo é os 27 mais 6. O que há a saber antes da candidatura? Ora, tenho aqui 4 pontos para vos falar. Primeiro que tudo, relativamente ao portal do registro das organizações. É muito importante este ponto para poderem participar. Depois, verificar a conformidade com os critérios do programa. Verificar também as condições financeiras e operacionais. Também é um ponto importante a referir. E depois entrar no preenchimento e submissão do formulário. A explicação que leva a isso. Quanto ao primeiro ponto, quanto ao portal do registro das organizações. Como sabem, penso que se calhar a maioria que está aqui já deve saber, porque isto é logo um dos pontos fundamentais, a participação será sempre condicionada a um registro no portal da Comissão Europeia. E quando conseguem aceder, e deixo dar sempre esta informação ao longo desta apresentação, porque é neste portal que tudo acontece, e a Comissão Europeia, a partir desta nova geração do programa de 21 a 27, criou este portal para que tudo estivesse aqui junto, não é? E não andassem à procura noutros sites, portanto, aqui tudo acontece, e quando tiverem acesso a este PowerPoint, vão ver aqui este link, que depois rapidamente vos dá acesso a este portal. Quando, enfim, estiverem então a registar as vossas organizações, logo a primeira coisa, ou se quiserem também saber se os vossos potenciais parceiros, futuros parceiros, já têm um OID, é aqui que vêm fazer a pesquisa, portanto, no lado das organizações, e a pesquisa que far-se-á aqui, em que, no caso de não existir, não é? Se não têm do OID, é aqui que têm que registar, ou pedir aos vossos parceiros para se registar. Uma vez que entram ali, vão dar de caras com o EU Login. Portanto, o EU Login vá lá, a parte em que a Comissão Europeia concede acreditações para poderem depois entrar nos sites da própria Comissão. E, portanto, será mais ou menos assim que vos aparece. Portanto, este é o login, é um serviço de autenticação,
e vai-vos permitir aceder às várias plataformas, lá está, usando então as credenciais que são constituídas pelo username, pelo e-mail, mais a palavra passe. Atenção que depois, numa fase posterior, quando precisarem de aceder a esta plataforma e já não se lembrarem, terão sempre que nos contactar, porque teremos que ver como é que vamos resolver essa questão. Se se lembrarem do username, menos mal, porque aí já conseguem fazer o reset à palavra passe e podem pedir uma nova palavra. Mais uma vez também tem aqui o link para o login. Quando não há uma conta criada, basicamente tem que criar e com elementos necessários que vão ter que facultar, naturalmente, e há um OID por organização. Esta é a regra. Naturalmente que com o passar dos tempos temos estado a verificar que isto está a ser, enfim, compreendido pelas instituições, mas ainda nos aparecem, muitas vezes, para a mesma instituição, mais do que um OID, e naturalmente aí depois temos que contactar a instituição e tentarmos organizar de forma a que fique apenas um OID, se sim se justificar, porque há exceções. E aqui um OID, nós também temos a regra por organização, será também visto através do número contribuinte. O número de contribuinte por OID e por organização, naturalmente. Por isso, se for necessário depois aqui algum apoio, nós estamos sempre cá deste lado para isso. Naturalmente que depois esse número também já está mais ou menos standardizado e temos a constituição do código com 9 dígitos que inicia pela letra E. Uma vez que entram no registro, nessa plataforma, mais ou menos este será o aspecto, tem aqui depois um menu, onde vão ter que ir preenchendo, os certos vão ter que ficar em verde, e por fim, quando a operação estiver concluída, vai-vos aparecer então a indicação de que está, qual é que é o OID, e de que está tudo feito com sucesso. Quanto aqui é uma questão que nos aparece com alguma frequência, enfim, quando passado algum tempo nós pedimos para voltarem à plataforma, para colocarem documentos, sim, porque não se esqueçam que esta depois será a plataforma referente à vossa instituição. E a Agência Nacional, ou mesmo a Comissão Europeia, em função se vão apresentar projetos, candidaturas a projetos centralizados ou descentralizados, poderão solicitar a inserção de documentos. E aonde é que está essa possibilidade? Portanto, a partir do momento em que consegue entrar com as credenciais corretas, tem acesso, mais ou menos, a isto que eu vos mostro, em que tem que olhar para o separador, para o menu que está aqui ao lado, e encontrar o separador documentos, e depois fazer Add Document. Naturalmente, tem os documentos no vosso computador e fazem a inserção, o upload, vá lá como se diz em inglês, e que será por aqui que têm que utilizar esta ferramenta. Em Portugal, enfim, cada um à partida terá depois a sua forma de validar os OIDs. Os OIDs são validados onde estão, pela Agência Nacional, onde está sediada a organização, naturalmente, não é? E então, a nossa Agência Nacional, quando valida um OID, há documentos que têm forçosamente que ter deste lado e que vos é pedido. Primeiro, é o Financial Identification Form, portanto tem a ver com os dados bancários. Esse formulário é da responsabilidade da Comissão Europeia. Eu coloquei aqui o link, depois também será fácil de descarregarem este formulário e poderá ser preenchido pela vossa instituição e, de seguida, ser levada à agência bancária para validação dos dados, ou, se preferirem, não têm que ir à agência bancária e anexam um documento emitido pelo banco onde têm esses dados e onde a agência possa também validá-los. Depois também precisamos de outro formulário, também da responsabilidade da Comissão Europeia, que é o formulário de Legal Entities. Aqui, basicamente, vamos precisar que o representante legal depois assine e também coloquem um documento em anexo, um documento legal, não é, que comprova a constituição da vossa instituição. Uma vez que estamos na posse destes documentos, e se tudo estiver preenchido conforme também é solicitado, o OID é validado. Se estiver em falta de alguma coisa, a Agência Nacional terá o contacto para vós. Relativamente aos critérios do programa, é importante que conheçam os critérios de elegibilidade.
não é? Portanto, eles estão todos no guia do programa Erasmus+. Basicamente, passa por quem é que se pode candidatar, portanto, nesta ação-chave 2, basicamente, toda a instituição legalmente constituída pode candidatar-se e, estando, como eu já referi, no país do programa, pode apresentar a candidatura à sua respectiva agência. Portanto, aqui não há necessidade, não é fundamental que estejam ativas no setor de educação de adultos. Cada instituição, cada parceiro deverá dominar determinado assunto que seja fundamental, que seja importante para a concretização do projeto. As partes constituem a unidade e, obviamente, que a unidade será capaz de levar avante o projeto. O tipo de organizações que são elegíveis para participar no projeto, portanto, acabei de referir basicamente, será tudo o que eu agora referi. A participação de organizações de parceiros associadas, portanto, também se entenderem terem parceiros, os quais vão ter um papel, enfim, não tão relevante para serem parceiros efetivos, mas que tenham de apoio, quer na disseminação, quer na sustentabilidade do vosso projeto, devem colocá-los agora, para que possa fazer ainda mais sentido e dar mais valor ao vosso projeto. Número de organizações participantes e o respectivo perfil, portanto, o perfil naturalmente aqui terá sempre que ver com a temática do projeto e terão que ter no mínimo 2 parceiros. Quem se candidata, mais o outro parceiro. Isto é o mínimo. As prioridades visadas, elas foram todas elas faladas nas outras sessões, em que é fundamental que as conheçam para que os vossos projetos, as vossas ideias de projeto possam caber pelo menos numa, não é? A duração do projeto aqui também tem uma duração, que eu já irei falar mais à frente para não me tornar tão repetitiva, onde devem apresentar a candidatura, sim, porque podem apresentar a candidatura nas várias agências nacionais, não é? Portanto, se a ideia é apresentar na Agência Nacional Portuguesa, devem indicar corretamente na candidatura, como irei mostrar mais à frente, para que a Agência Nacional possa depois levar avante a avaliação. E, quando apresentar, há um deadline, uma data limite, que se for ultrapassada, naturalmente que não será também considerada a candidatura e será rejeitada. Portanto, muita atenção aos critérios de elegibilidade, porque na falha de algum, nós não podemos levar para o passo seguinte, será a avaliação da qualidade do projeto. Depois há também os critérios de exclusão, enfim, que se falam menos, mas eles são importantes e é importante realmente que os conheçam. Esses critérios estão mencionados também no guia do programa Erasmus+, na parte C, nas informações para os candidatos, no final do guia, e que se depois traduzem lá na declaração sobre compromisso de honra que está na própria candidatura e que é assinada pelo vosso representante legal na altura da submissão da candidatura. Portanto, verificar se efetivamente estão em conformidade. Se por algum motivo se verificar que não correspondem, a candidatura também será rejeitada. Ao nível das condições operacionais, repararem há pouco, quando eu referi todos os pontos de uma vez só, estavam mencionadas as condições financeiras e operacionais. Aqui, de facto, não vamos falar das condições financeiras, porque estes projetos são projetos de pequena dimensão e, portanto, é uma porta que se abre, que se facilita para entrarem no programa e, portanto, a questão da parte financeira resolveu-se baixando a subvenção. E, portanto, o que é que tem que apenas refletir aqui? Nas condições operacionais. Quando se fala na capacidade operacional, o que é que realmente devem refletir? Sobre o quê? Portanto, devem realmente ter a certeza que possuem competências e qualificações profissionais necessárias para o projeto, lá está, e que devem, assim, possuir o saber fazer, terem as qualificações e os recursos necessários para executar com êxito os projetos e contribuir com a vossa cota parte. Como eu referi, cada parte leva à unidade para que realmente possam depois levar o projeto avante. E, portanto, terem noção de que conseguem contribuir com a vossa cota parte. Isto também é depois, de alguma maneira, referido na declaração de honra, em que certificam que têm essa capacidade no momento da submissão da candidatura. Preencher o formulário de candidatura, antes de entrar no formulário, que será um bocadinho mais para a frente, apenas aqui há algumas situações a alertar. Portanto, como é que se acede? Nós temos o site da Comissão da Agência Nacional, que é este, que podem aceder.
Se não conhecem o site, ou mesmo, enfim, se conhecem, já sabem que no canto lá superior direito estamos a referir agora a esta nova geração do programa, é aqui que têm que entrar, e que, indo mais abaixo, vão, mais uma vez pus aqui o link, também para ser fácil depois conseguirem lá chegar, coloquei aqui estas 3 caixas azuis que estão no nosso site, que são muito importantes que saibam onde estão estes documentos e que podem acedê-los através aqui do nosso site. Primeiro, terá o guia do programa Erasmus Mais, como eu costumo dizer, é a nossa Bíblia, está sempre connosco, porque isso aí sim é parte do contrato que irão celebrar com a agência e onde também estão as regras para a fase da candidatura. Tem a versão portuguesa e a versão inglesa. Alertar-vos que a versão inglesa é sempre essa que é prioritária, no caso de alguma dúvida, na versão portuguesa. Portanto, atenção, ler sempre, se não há alguma dúvida, ir à versão inglesa, porque essa sim é que toma a prioridade, não há alguma dúvida. E também já agora alertar-vos que às vezes pode ir a 2 ou 3 versões deste guia. Portanto, também confirmarem se têm a última versão, verificam a data, se for uma data aproximada, é essa com certeza. Se tiverem dúvidas, contactam a agência, mas nós aqui colocamos, sempre que possível, naturalmente, a informação atualizada. Portanto, visitam o nosso site e acedem o documento por aqui. Depois temos o convite à apresentação de candidaturas, onde nós temos, obviamente, as condições para apresentar as candidaturas, os prazos e mais outra informação também ao nível financeiro, ao nível dos países elegíveis, que está tudo concentrado neste convite e que devem realmente tomar conhecimento, e pode ser através deste link. E depois temos a plataforma Erasmus+. Esta plataforma que a Comissão, que ainda há pouco eu vos referi, onde tudo acontece, é aqui que devem entrar. Por outro lado, tem também a página da Comissão Europeia. Pus aqui o link e também chegam lá da mesma forma. A Comissão Europeia lançou agora para esta nova geração, apenas aqui ressalvar isto, né, esta plataforma onde está tudo concentrado e que espera assim disponibilizar os recursos necessários para uma apresentação de uma candidatura ao Erasmus+. Uma vez que estão nesta plataforma, novamente, nós já tínhamos falado aqui neste separador das organizations e agora vamos falar aqui nas opportunities, não é? Nas opportunities, nós temos aqui todos os setores educativos. A Comissão Europeia dá a conhecer aqui no mesmo sítio essas oportunidades. Basta escolher aquele setor que vos diz respeito e, naturalmente, vão de imediato para lá. Apenas também ressalvar que por aqui, se clicarem, vão conhecer as outras oportunidades que estão centralizadas na Comissão Europeia. Uma vez que entram na educação de adultos, vai-vos aparecer as oportunidades, os convites que estão em aberto, os calls, como nós chamamos, calls for proposals, portanto, calls, não é? É assim também que nós designamos aqui na gíria do programa. Só alertar que tem aqui 2 ícones diferentes, porque aqui também tem a ação-chave 1 e a ação-chave 2, não é? Portanto, o azul, aqui na maioria, aqui nesta cor, estamos a falar sempre da ação-chave 2, este ícone laranja e encarnado, estamos a falar exatamente da ação-chave 2. Tem que procurar depois, é um convite que está em aberto. E tem essa informação aqui. Portanto, esta aqui, por exemplo, não está ainda em aberto, já sabemos quando é que vai ser, mas diz coming soon. Portanto, para já, sabem que não é por aí que tem aqui, mas sim aonde diz apply. Muito bem, relativamente à ação-chave 2, parcerias de pequena dimensão, apenas, enfim, para vos localizar, estas parcerias de pequena dimensão permitem que as organizações possam ganhar experiência ao nível da cooperação internacional, para quem não a tenha, por exemplo, nunca tenha experimentado, é uma boa opção, e que fortaleça ou reforce, vá lá, as suas capacidades. De uma forma geral, até. Estas parcerias pretendem, naturalmente, um acesso mais alargado ao programa, sobretudo de pequenas instituições, para indivíduos também que não tenham facilidade em aceder ao programa, que essas instituições possam integrar e possam então fazer participar, e por isso aqui em todos os setores educativos temos
estas parcerias de pequena dimensão. Falando um pouco sobre elas, assim também é um passão, porque não é aqui o objetivo, foi falado na outra sessão de divulgação que já fizemos sobre a ação-chave. O que é que gostaria então de sublinhar? Se compararmos com o programa anterior e até mesmo neste programa com a ação-chave 220, o que vamos encontrar aqui nestas parcerias já é um modelo de financiamento mais simplificado, como eu já referi. Depois, a subvenção assume a forma de um único montante fixo. Nós chamamos aqui também na gíria do programa lump sum, que é suposto cobrir todos os custos das atividades elegíveis, que antigamente se falava mais, não é? O orçamento era conduzido lá por rúbricas orçamentais. Aqui elas caem. Portanto, aqui tem apenas a lump sum. E já vamos voltar lá. Temos também montantes de subvenções menores, como eu também já referi, não é? Que se vai atribuir às organizações, com uma duração naturalmente mais curta e com exigências administrativas também mais simples. Portanto, porquê participarem numa parceria de grande dimensão? Porque consideraram, ao nível dos objetivos a atingir, quer com a vossa ideia de projeto, quer com o próprio objetivo que esta parceria pretende, não é? Que seja o mais adequado. Mesmo também porque a composição querem algo, enfim, simples, porque querem começar ou querem ainda ganhar um pouco mais de experiência, que têm pouca experiência, e, portanto, a composição aqui também é importante para fazer esta opção para esta ação-chave. E a própria experiência, não? Se tem pouca, como eu já referi aqui, ou se não tem nenhuma, esta porta de entrada parece ser, à partida, a mais adequada. Não quer dizer que quem tem experiência não possa ir para uma KA 220, mas se quer ir devagar e conhecer melhor os meandros, eu acho que esta, por aqui, pelas parcerias de pequena dimensão, é uma boa opção. Então, quais são os objetivos das parcerias de pequena dimensão? Ora bem, numa primeira fase, eu diria que todas, enfim, estes argumentos valem tanto para a pequena dimensão como para as outras parcerias KA 220, parcerias de cooperação. Contudo, obviamente que a intensidade será menor. Portanto, imaginemos que pretendem aumentar a qualidade ou a relevância das vossas atividades no dia a dia, as vossas atividades principais. Querem fazê-las de forma diferente, querem fazer com que elas tenham mais protagonismo. Então, este tipo de projeto pode ser importante. Assim como reforçar as vossas redes. Hoje em dia, mesmo em termos pessoais, as redes são fundamentais. E, portanto, quem está numa instituição, a constituição de redes também deve ser uma prioridade. Depois, procurar desenvolver a capacidade para operar conjuntamente a nível transnacional. Ora bem, muitas vezes podemos ter capacidade para nos envolvermos com os nossos parceiros locais, regionais, nacionais, mas depois, se nós pensarmos para além do nosso país, isso implica o quê? Já uma língua diferente, costumes diferentes. Como é que é estarmos a trabalhar assim dessa forma? Portanto, este programa, este tipo de parceria pode-vos dar essa primeira experiência. Ou então, para consolidar aquilo que já têm adquirido para trás. Também poderá ser por aí. Depois, portanto, lá está a iniciar ou impulsionar a internacionalização das vossas atividades. Imaginemos que até agora têm estado virados sempre aqui para um público nacional. E por que não pensar para além desse público, não é? Hoje em dia estamos a viver num mundo tão global que se nós pensarmos só para o público que está perto de nós, se calhar, enfim, pode ser importante, pode ser apenas aquilo que querem, ou pode ser muito pouco, não é? E querem para além disso. Então, este tipo de parceria, lá está, pode-vos oferecer também essa oportunidade. Desenvolver novas práticas e métodos, querem ter outras práticas de trabalho, outros métodos, querem até melhorar, se já têm, mas querem melhorar, ou, aqui sim, muito importante também, querem possibilitar a transformação e a mudança na vossa organização, fazer algo de diferente. E simplesmente também se pretenderem partilhar e comparar ideias. Muitas vezes isto tudo acaba por acontecer só desta própria intenção, deste próprio objetivo, que é partilhar e comparar ideias. Daqui, depois, abre-se muitas portas. Depois, aquilo particular desta
desta parceria de aprendizagem são agora estes passos, de uma maneira eu já tenho estado a referir para trás, será chegar a organizações menos experientes ou a novas organizações, reduzir as barreiras de acesso ao programa. A Comissão Europeia, antes de entrarmos nesta nova geração, tentou auscultar, pensou de forma pública, realmente o que é que poderíamos fazer para permitir mais a entrada de mais instituições, sobretudo de pequenas instituições, e uma das coisas que foi apontada é que devíamos ter realmente este tipo de parceria muito mais facilitado. Portanto, queremos que este tipo de parceria seja vista como uma redução de barreiras ao acesso. Depois, que possam constituir ou possam construir um primeiro passo para a cooperação, não é? Portanto, a primeira experiência para a cooperação transnacional ao nível europeu, lá está, aqui tem que ser ao nível europeu, ou ainda apoiar questões ligadas à inclusão. Este programa pretende ser um programa inclusivo, se conhecerem as prioridades, sabem disso, e queremos chegar a grupos-alvo com menos oportunidades, aqueles indivíduos que efetivamente, enfim, não sabem como chegar cá, que não sabem como participar neste tipo de programa e que as instituições locais mais pequenas, muitas vezes é com eles que eles trabalham e, portanto, podem criar aqui novas formas de os motivar, são públicos que não são fáceis de trabalhar muitas vezes e o programa pode-vos dar aqui um novo incentivo. E também promover, naturalmente, a cidadania europeia. Explicar a importância da União Europeia, que nós somos todos cidadãos europeus e torná-los cidadãos ativos. Portanto, dar a conhecer essa realidade e trazer a dimensão europeia ao nível local. Se estiverem a interiorizar esta que acabei de referir, vão ver o porquê de participar, então, nas parcerias de pequena dimensão. Eu, neste momento, vou tentar passar a minha apresentação, mas está bloqueada. Só queria feedback desse lado, por favor, se estão a conseguir ouvir-me e a seguir em boas condições. Alguém me dá feedback, por favor? Sim, conseguimos ouvir, mas de facto está bloqueada a apresentação. Vou tentar sair. Imprevistos das nossas reuniões virtuais. Não sei se tem algum colega ligado à informática aqui comigo. Nem para a frente, nem para trás. Eu peço desculpa, mas terei que pedir um bocadinho aqui da vossa paciência para ver se consigo desbloquear. Clicando aqui nas várias teclas. Neste momento já estou por tudo. Muito bem. Foi aquele momento também do computador, não é? Enfim, de bloqueio, mas que para já aparece. Já consigo. Não sei se houve algum colega que me ajudou. Se houve, muito obrigada. Já estou a conseguir. Então, seguindo, isto só quero perceber se precisamente é aqui que vamos. Então, depois de toda aquela explicação que acabei de vos dar sobre os objetivos destas parcerias, a lógica subjacente a este tipo de projeto será muito isto. É muito simples. Tenho de definir objetivos, o que é que eu quero com estes projetos para a minha instituição, o que é que a minha instituição precisa, isto depois também ter verificado as necessidades e depois tenho as atividades ou aquilo que é necessário para chegar aos resultados esperados. Portanto, elencar as atividades e, com isto, chego aos resultados. Uma ideia muito simples para perceberem o que estamos aqui a falar ao nível deste tipo de projeto. Se o objetivo for promover a troca de práticas do ensino de línguas a aprendentes adultos entre diferentes países, se eu necessitar de desenvolver este objetivo na minha instituição, que atividade é que eu posso elencar aqui? Posso pensar em organizar com o meu parceiro ou os meus parceiros um workshop de boas práticas entre profissionais de educação de adultos. Naturalmente que eles irão assistir a esses workshops, irão ficar conhecedores mais dessas boas práticas e o resultado esperado será a participação com sucesso desses 20 profissionais de educação de adultos.
em que eles, ao participarem, naturalmente que ficaram mais conhecedores daquilo que se pode fazer de diferente ou de novo, e, portanto, ao regressarem, vão conseguir integrar esses resultados na instituição e, portanto, foi algo que foi apreendido entre vários países, no mínimo 2. Portanto, como vêem, é assim algo muito, de facto, simples que se pode, isto é o mínimo, vá lá, não é? Que se pode esperar num projeto como este. Apenas dar aqui a dica de que é fundamental, mesmo neste tipo de projeto tão simples, construírem um cronograma geral. Se forem construindo a vossa ideia de projeto, depois desenvolvendo, criando esse cronograma, vai ser muito mais fácil depois para elencar aqui o valor e escolherem qual a lump sum mais adequada para o vosso projeto. Portanto, mesmo que não seja uma coisa obrigatória, eu recomendo-vos, penso que, enfim, a Agência Nacional, assim se pode dizer, os colegas, todos eles que estão com projetos, recomendam que anexem na candidatura um cronograma geral. Portanto, estão, então, a pensar seriamente em apresentar a candidatura e o que é que eu vos posso dizer? Que há aqui, apesar de ser um processo de candidatura simplificado, há aqui algo sempre muito semelhante a qualquer tipo de projeto, não é? E que têm que o fazer antes de submeterem a candidatura. Portanto, os organizadores devem, de alguma forma, já terem um pouco, talvez, a ideia de terem os parceiros constituídos, ou pelo menos pensarem no tipo de condições que os vossos parceiros devem cumprir, e verificarem que atividades é que eles podem desempenhar no projeto, para que todos tenham um papel ativo. Também é importante que todas estas fases, né, se já tiverem esses parceiros definidos, que ajudem nesta fase a olhar para todos estes pontos, para que possam também melhorar a experiência de cada um de aprendizagem. Todos, ao estarem mais envolvidos, vão perceber melhor como é que o programa funciona e vão também, obviamente, apreender mais sobre o que se pretende com este projeto. Ao nível do planeamento, devem definir o quê? Devem definir as vossas necessidades, não é? Olhando para fazer um diagnóstico em cada instituição parceira, os objetivos devem ficar depois claramente definidos, muitas vezes também se confundem com os resultados, portanto, atenção. Os resultados também devem estar definidos, formatos das atividades, se querem atividades de formação, se querem atividades, dentro dessas atividades de formação, se são job shadowing, se vão participar, enfim, em alguma formação que o parceiro possa vos conceder, por aí fora. Portanto, que formato é que querem que as atividades tenham e o tal cronograma também deve ser começado a ser planeado nesta fase. Ao nível da preparação, o que é que podem então também pensar? Para já, no planeamento das atividades que já definiram para trás, não é? Depois, desenvolvimento de um programa de trabalho. Também ajuda muito já a ter um programa, um esqueleto do que é que vai ser o vosso trabalho para depois passarem à redação na candidatura. Mecanismos práticos dessas próprias atividades, se for a mobilidade, como é que toda a mobilidade pode ser concretizada. A confirmação dos grupos-alvo, quem é que vão estar aqui, portanto não se esqueçam que podem ter como grupos-alvo os vossos profissionais, simplesmente, não é? Ou também os aprendentes, ou ainda, para além destes, a própria comunidade local, ou para além dessa, também outras comunidades. Portanto, definir, tem aqui grupos-alvos possíveis, portanto, definir aquele que melhor querem, que serve para o projeto. E também ou onde é que eles vão participar. Não é? Se eles participam diretamente, se indiretamente, também tem que ver nessas atividades que vão elencar. Bem como a celebração de acordos com parceiros. Bem, um acordo exatamente eu não diria, porque isso depois tem o seu tempo, mas já aqui começar a fazer, mais que não sejam acordos tácitos, não é? Para que cada um possa dar o feedback do que é que possa fazer, portanto, e não tenham conhecimento depois deste projeto só na fase em que ele vai ser aprovado. Naturalmente muitos é assim que acontecem, mas seria realmente muito importante, e para quem está a começar, ter já este hábito de começar a preparar um projeto juntamente com a parceria. A dificuldade muitas vezes será ter logo aí os parceiros, não é? Pronto, e a gerir, mas era importante envolver logo a parceria desde o início. Depois a parte da execução das atividades em que definem o cronograma para as mesmas, e ao nível do acompanhamento fazer
ou determinar como é que vão avaliar as atividades, a avaliação das atividades e do projeto em si, como é que ele está a correr, é fundamental também que expliquem isso na candidatura, como vão ver, vou falar nisso bastante, mais à frente, e também ao nível do impacto, dos diferentes impactos e dos seus níveis que querem que o projeto atinja. E depois como é que partilham a utilização dos resultados do projeto. Portanto, isto tudo já pode ser pensado. Se já tiverem mais ou menos isto alinhavado, vai ser muito mais fácil depois o preenchimento da candidatura, que já por si se quer que seja fácil, não é? Pois bem, aqui tem algumas características deste tipo de parcerias. Fiquem já com a indicação de que têm a oportunidade num ano de fazerem 2 candidaturas, ou pelo menos de ponderarem quando é que é mais interessante apresentarem candidatura, sabendo que a primeira ronda é já a 23 de março, e que tem, nunca esquecer, eu não sei se por acaso tenho nesta apresentação, mas nunca esquecer que também há hora, normalmente é até ao meio-dia de Bruxelas, significa que para o Portugal continental e a região autónoma da Madeira são as 11 horas e para a região autónoma dos Açores são as 10 horas, portanto atenção às horas, e ao dia naturalmente. A duração, temos aqui a duração para as parcerias de pequena dimensão, como vê, apenas pode irem de 6 meses a 24 meses. Como é que determinam isto? Isto pode ser mais uma daquelas questões que podem ficar para o fim. Vão ver o que é que querem atingir, quais são os objetivos, o tal cronograma, e depois a partir daí verificam se querem, enfim, uma pequena duração de 6 meses, não é? Ou se querem uma maior duração de 24 meses. O número de parceiros também fica ao vosso critério, sabendo que no mínimo são 2, para facilitar. Portanto, quem é que apresenta a candidatura, mais outro. Não temos um máximo, naturalmente, que depois têm que ver é o orçamento disponível. Tem aqui 2 montantes fixos, 30 mil euros ou 60 mil euros. Portanto, têm que escolher logo nesta fase. Ficam logo a saber qual o valor do vosso projeto, e é escolhido por vós. E que, naturalmente, têm que escolher de uma forma sustentada, não é? E toda aquela preparação que eu já referi atrás vai-vos ajudar também a ponderar melhor. Não se esqueçam das prioridades, tem que ter no mínimo uma, tem que enquadrar a vossa ideia de projeto no mínimo numa prioridade horizontal ou no mínimo uma prioridade da educação de adultos. Todas elas foram faladas na sessão da divulgação do próprio programa. Se decidirem pela primeira ronda, quando é que o vosso projeto pode dar início? Esta também é uma questão importante para se organizarem. Pode ser de 1 de setembro deste ano até final do ano, 31 de dezembro. Portanto, se decidirem apresentar a candidatura agora, o vosso projeto pode começar entre este período, 1 de setembro a 31 de dezembro de 2022. A segunda ronda será a 4 de outubro deste ano também. Tudo o resto é igual, com exceção do início do projeto. Portanto, se apresentam a candidatura mais tarde, naturalmente que também o período para iniciar o projeto também terá que ser diferente. E aqui, o vosso projeto poderá dar início de 1 de janeiro de 23 até 31 de agosto de 23. Portanto, atenção para também se poderem organizar. Então, a título também de exemplo, se se pode dizer, porque pode não ser exaustivo tudo o que está aqui mencionado, podem, enfim, pensar em atividades elegíveis que não estejam eventualmente aqui mencionadas e que façam todo o sentido para o vosso projeto e consigam justificar. Portanto, isto aqui são apenas ideias para orientar as vossas ideias. Temos as questões referentes à gestão de projetos, todas as atividades que acham que constituem um valor, que têm um valor associado para vós, para a gestão dos projetos. Depois a mesma coisa, se decidirem que o vosso projeto pode ter atividades de aprendizagem, de formação e ensino, que chamamos de antigas LTTs, para quem já participou no programa. Temos também reuniões e eventos, resultados do projeto, atividades de partilha de resultados. Portanto, tudo isto poderá ter um valor e devem de mencioná-lo. Os valores, para vezes sou questionada também, que valores é que podem utilizar? Ora, não havendo nada referido no programa, a flexibilidade é total. Mas significa o quê? A responsabilidade do vosso lado também aumenta, naturalmente. Por isso, a minha sugestão, se quiserem ter assim alguma ideia de valores, é utilizarem as referências do programa passado.
se entenderem que aquilo não servia aos vossos interesses, então procurem valores de mercado e utilizem os valores mais aproximados, para que, obviamente, consigam convencer os avaliadores externos que o vosso projeto tem um custo-benefício adequado e não estão a ser empolados, não é? Porque querem simplesmente pôr valores acima daquilo que se considera ser uma média. Portanto, eu diria para consultarem o mercado ou verificar os valores no guia do programa Erasmus+, do programa passado. Quanto aos critérios de atribuição, ora bem, os critérios de atribuição, o que é que se entende por isto? Isto são os critérios que os avaliadores externos vão se guiar para poder atribuir uma classificação ao vosso projeto. Cada critério tem um valor, como estão a ver, que deve totalizar 100 pontos. Aquelas candidaturas que podem ser sujeitas a financiamento, que nós consideramos que têm qualidade, têm que ter no mínimo 60 pontos. Mas, se tiverem pontos para serem aprovadas, conforme acabei de referir, e não tiverem pelo menos metade da pontuação máxima em cada uma das categorias dos critérios de atribuição supracitados, portanto, 30 tem que ter no mínimo 15, de 20 tem que ter no mínimo 10. Se não cumprirem isto, mesmo que tenham uma classificação igual ou acima dos 60 pontos, o projeto é rejeitado. Também atenção a isto. Então, o que é que eu me propus, enfim, falar-vos aqui agora nos próximos slides, sobre os elementos de análise para cada critério de atribuição. E isto ajuda bastante quando também estiverem a redigir a vossa candidatura. E depois vão ver a ligação de uma coisa com a outra. Começo então por falar sobre a relevância do projeto, são pontuados no máximo com 30 pontos, portanto significa que é um critério bastante importante, porque naturalmente temos que ver se os objetivos e as prioridades da ação estão em consonância com o vosso projeto. E, portanto, logo aqui vamos verificar se o projeto tem pernas para andar ou não. Se não for relevante, poderá cair logo aqui, apesar de estar tudo muito bem concebido, mas se não for relevante para a ação. E há uma coisa que eu aproveito também para alertar aqui, que é o facto de, em Portugal, não é? Como sabem, temos o sistema de educação de adultos, que pode não coincidir exatamente com as regras do programa Erasmus+, quando nós estivemos a falar do setor de educação de adultos. E realmente é um pouco assim, efetivamente, porque nós, muitas vezes, acontece-nos receber projetos que são ligados à educação de adultos, mas que escolheram responder a objetivos referentes a aspectos vocacionais, profissionalizantes. E aí já não estão a apresentar a candidatura de forma correta aqui no setor de educação de adultos. Eles podem estar integrados no sistema, mas a Comissão Europeia entende que se estão a querer valorizar o vosso staff, por exemplo, os vossos profissionais, não por causa da questão enfim, da educação de adultos, propriamente dita, mas para um outro tipo de profissão, então não devem utilizar a educação de adultos, mas sim a formação profissional. Isto não é claro, eu acho que não é fácil de explicar, portanto, quando tiverem dúvidas sobre, efetivamente, a relevância do projeto, queiram contactar a agência para que coloquem a pergunta se, de facto, a vossa ideia se encaixa, efetivamente, no sistema de educação de adultos, setor educação de adultos no programa Erasmus+, porque isto tem trazido, de facto, aqui algumas situações pouco claras e que podem levar, muitas vezes, à rejeição das candidaturas, porque em vez de terem apresentado a candidatura ao ensino e educação profissional, apresentaram à educação de adultos. Portanto, atenção a isso e contem connosco para nós falarmos sobre isso oportunamente. Também aqui na relevância vai ser, obviamente, verificado, o avaliador vai olhar para o perfil, para a experiência e para as atividades das organizações participantes, não é? O que é que elas fazem no dia-a-dia, qual é, enfim, o seu métier, que experiência é que tem, quanto tempo, para que possa ou não levar avante o projeto e, naturalmente, se tem pessoal capaz para isso. Depois, se o projeto traz valor acrescentado a nível da União Europeia,
isto para reforçar as próprias capacidades das organizações. Por vezes, aquilo que se faz cá dentro não é suficiente, é preciso também apreender outros conhecimentos lá fora, e isso deve ficar aí também explicado. E, portanto, demonstrar que, efetivamente, cá não conseguiam chegar aos mesmos resultados. E sim, através da parceria, vão conseguir fazê-lo. Aqui apenas uma nota. Aquelas prioridades que foram referidas e que têm que escolher, nomeadamente ao nível da inclusão e diversidade, o meio ambiente e combate às alterações climáticas, a transformação do digital, a participação na vida democrática, enfim, isto são prioridades, como já foi aqui referido e nas outras sessões também, que são importantes para nos enquadrar ao nível da vossa ideia de projeto. Mas há uma coisa que convém sublinhar. Até pode-se dar o caso de não quererem abordar todas as prioridades. É obrigatório uma, ou nestas que eu referi até pode não ser nenhuma, porque podem até quererem só responder a prioridades do próprio setor educação de adultos. Mas sobre estas aqui incido muito isto, porque não incidindo sobre o ponto de vista temático do vosso projeto, ou se incidir, há aqui outro aspecto que também devem mencionar no vosso projeto, é saber como é que lidam com essas questões em termos de concepção do projeto, em termos de implementação das atividades. O que é que isto significa? Significa que, imaginem, não estão a ter um projeto ligado à parte ambiental, mas as vossas ações e comportamentos vão ser virados e terem isso em conta, não é? Vão realmente tentar procurar viajar de forma mais económica. Imaginem que conseguem efetivamente viajar de uma forma menos poluente e fazem questão de que assim o seja, então têm que explicar isso na candidatura que fazem, têm esse tipo de preocupação e que durante a implementação do projeto vão ter esses comportamentos em conta, bem quando estiverem a conceber o projeto, se entenderem que a documentação que vai ser divulgada para todos aqueles que fazem sentido divulgar essa documentação não vão imprimir, né, porque isso significa bastante caro para a questão do verde, não é, do ecológico, vão simplesmente colocar tudo no digital, então devem referir isso também no projeto. Isto para que se consiga entender que também da vossa parte há uma alteração das vossas atitudes e comportamentos e não é só a questão do vosso projeto ter essa temática ou não. Portanto, espero ter-me feito entender e será importante que pensem nisto, e isto também até já é fora do programa Erasmus+, isto é no nosso dia-a-dia que temos e tendo estas preocupações, cada vez mais, não é? Ora bem, outro critério de atribuição, qualidade da concepção e da execução do projeto. Também aqui é um critério muito importante, 30 pontos. Portanto, atenção, o que é que vão ter então que responder? Os objetivos da candidatura estão definidos de forma realista, estão definidos, primeiro que tudo, como eu referi por vezes, não conseguem defini-los porque dão logo mencionar que são os resultados, isto acontece, portanto, atenção, se estão definidos, então eles são realistas, não é? Também perceber se isso tem forma de ter atingido ou não, portanto, são realistas, respondem às necessidades das organizações e ou dos seus grupos-alvo. Portanto, isto são sempre questões que se devem fazer vós próprios e, quando estiverem a redigir, terem em conta. As atividades são concebidas de forma acessível, para que, imagine, tem pessoas na vossa instituição que são um público um pouco mais difícil, dão-lhes acesso, permite-lhes que eles possam aceder a essas atividades da mesma forma que as outras pessoas que têm mais facilidade em aceder, e, portanto, são inclusivas essas atividades, estão abertas a todas as oportunidades, está. Isto não tem a ver exatamente só com um projeto ligado à inclusão, não é? Isto tem a ver depois com toda a concepção e implementação do projeto. Ao nível da metodologia, estão a propor uma metodologia clara e que seja adequada e viável? Ou seja, têm um plano de trabalho do projeto que é claro, completo e eficaz, que incluem todas as fases necessárias, nomeadamente a preparação, a execução e a partilha, também já falámos nisso para trás, portanto, estão a ponderar nisso tudo. Como já pensaram isso para trás, como eu estava a referir, chegam aqui e já conseguem, obviamente, ter algo para dizer de uma forma concreta, não é? O projeto é eficaz em termos de custos e atribui a cada atividade os recursos adequados. Ora, como eu referi, vocês têm apenas que escolher uma lump sum. Então, e depois como construir o orçamento, não é? Se não tem os valores, como eu acabei de referir, ficamos um pouco perdidos, não é? E então, convém, de facto, procurar os valores mais adequados, porque é aqui que depois vai ser questionado e é aqui que vão ver se, de facto, tem esses valores
elencados, não é, por atividade, que são adequados, não é? Que são realistas. Também, ainda neste critério de atribuição, devem verificar se o projeto integra o uso de ferramentas digitais. Como sabem, cada vez mais importante, e a pandemia veio sublinhar isso, não é? Métodos de aprendizagem para complementar as vossas atividades físicas e a melhor cooperação com as organizações parceiras. Com a pandemia, eu acho que isto ainda ficou mais reforçado. Se antes já era assim, mas passava um pouco assim despercebido, as atividades blended, ou mistas, ou físicas e virtuais, vieram para ficar. Eu acho que isso aí é um ponto assente e, portanto, tudo o que tenha a ver com o virtual requer desenvolvimento de competências digitais. E, portanto, atenção também a este aspecto digital nos vossos projetos. E depois, em que medida é que o projeto utiliza as plataformas online Erasmus+. O que é que nós estamos a falar aqui? Estamos a falar, por exemplo, do MEPAL. MEPAL, que criou um espaço próprio para a gestão de projetos, o E+Space, Erasmus+, Space, que quem não conhece a EPAL também não vai conhecer o Erasmus+, Space, naturalmente, mas que devem conhecer, porque a EPAL é o site criado pela Comissão Europeia para toda a comunidade de interessados, de stakeholders da educação de adultos, não é? E, portanto, é fundamental que conheçam e que se registrem até, para poderem também interagir nesse espaço. Eu, mais para o fim, também irei novamente referir mais sobre isto, e a plataforma dos resultados dos projetos Erasmus+. Esta plataforma, se colocarem da forma como eu estou aqui a designar no Google, conseguem rapidamente chegar à plataforma da Comissão Europeia também. Esta plataforma, eu costumo dizer que é onde está o espólio deste programa, porque estão lá projetos desde muitos anos, têm lá tudo, e, portanto, podem verificar o que é que já foi feito, o que é que está a ser feito, tem pequenos resumos dos projetos por setor, tem, enfim, a possibilidade de filtrar a vossa pesquisa e, portanto, é realmente de também conhecer esta plataforma e utilizá-la do princípio ao fim. O que é que eu quero dizer com isto? No início será para perceberem o que é que está a ser feito, não é? Até pode ser que utilizem lá ou possam utilizar lá materiais, não é? E não tenham que os desenvolver. Eu muitas vezes questiono. Agora, com a pandemia, veio, enfim, fala-se muito no que é que os professores, o que é que os docentes, o que é que os profissionais de educação tiveram que reinventar para conseguirem comatar com esta questão do virtual, não é? Tudo se fechou, confinamento, e eu questiono-me, será que alguém foi ver na plataforma o que é que está desenvolvido? Porque já se, enfim, preparavam de alguma maneira materiais para situações à distância e podiam ser utilizados agora. E tem cá para mim que foi muita coisa desenvolvida, se calhar com coisas lá já terminadas. Portanto, atenção, logo no início, fazer uma pesquisa, ver mais ou menos o que é que está desenvolvido na vossa ideia de projeto. Depois, tem ao longo do projeto que inserir resultados. Se eles forem tangíveis, convém que fiquem lá. E, por fim, também devem, quando estiver tudo concluído, não é, confirmar que está tudo lá inserido, para que depois, novamente, não é, se volta aquele ciclo de que quem estiver a pesquisar possa encontrar também o vosso projeto. E, portanto, isto são ferramentas para a preparação, execução e acompanhamento das atividades. Perdão, que devem ter atenção. Ao nível deste critério, o que é que têm que ter em conta? Portanto, se este projeto é concebido de forma ecológica, lá está também aquilo que eu disse para trás, e se integra práticas verdes ecológicas em diferentes fases do projeto. Portanto, atenção aos vossos comportamentos e atitudes, que também elas devem ficar de alguma forma registadas a este nível. Aqui só uma nota, eu já vos falei das antigas LTT, portanto, das atividades transnacionais de aprendizagem, ensino ou formação. Portanto, isto será a possibilidade de integrar este tipo de atividades num projeto de parceria, é onde está a mobilidade, vá lá, permite, para além das reuniões de projeto que possam, obviamente, definir no vosso projeto, podem também pensar em atividades de formação, de ensino e de formação. E aqui o que a nota quer aqui referir é que isto pode valorizar muito o vosso projeto. Não se esqueçam, não é? Sobretudo para quem não tem experiência passada,
de que este tipo de atividade, não é, tem as trocas de ideias, imagina que só queiram fazer o objetivo é trocar ideias e trocar, enfim, práticas, não é? Podem ir um bocadinho mais além e pedir a formação aos vossos parceiros sobre esses mesmos métodos e essas mesmas práticas. Portanto, atenção que podem também considerar logo atividades de formação neste tipo de projeto. Quanto à qualidade da parceria e dos mecanismos de cooperação, já tenho uma classificação um pouco mais abaixo, são os 20 pontos máximos. E o que é que se pretende aqui que refiram? Até que ponto é que o vosso projeto envolve uma combinação apropriada de organizações participantes e em termos de perfil? Voltamos aqui à questão da parceria. Como é que ela foi formada, se o perfil dos vossos parceiros ou dos parceiros da parceria faz sentido, enfim, é aqui que vai ser avaliado, e até que ponto o vosso projeto envolve newcomers e organizações menos experientes. Se nós, no início, quando falámos nas características, nos objetivos desta ação-chave, é muito trazer novas organizações para o programa, não é? É natural que, enfim, pelo menos que haja uma ou mais organizações, ou todas, que não tenham experiência ou que tenham pouca experiência. Os asteriscos, agora a seguir, já vos vou dizer o que é que se entende por newcomers e organizações menos experientes. Outro elemento de análise que tem que ter em atenção, ou que os avaliadores vão ter em atenção, e por conseguinte os candidatos também, até que ponto é que a distribuição de tarefas proposta demonstra o compromisso e a contribuição ativa de todas as organizações participantes. Portanto, vão ter que, como vão depois ver, da forma como o formulário está construído, vão ter que distribuir as tarefas pelos parceiros. Será que faz sentido? Há de facto aqui um compromisso, depois explicam como é que cada um obviamente vai levar a cabo as tarefas e verificar que há um compromisso efetivamente dessas instituições em desenvolver essas tarefas e que têm uma contribuição ativa, não é? Isso é muito importante, que não fiquem obviamente à mercê de outros ou que não façam o vosso papel na parceria, portanto de alguma maneira deixar isso espelhado na candidatura. E até que ponto é que a candidatura inclui mecanismos eficazes de coordenação e comunicação entre os parceiros. Portanto, isto também é importante que reflitam como é que vão comunicar. A comunicação deve ser, não permanente, acho que também isso não seria inviável, mas de uma forma frequente, sempre que necessário, como é que vão fazer, não é? E quem é que vai coordenar todas as tarefas, não é? Porque o coordenador deste projeto pode delegar a coordenação de uma tarefa noutro parceiro, não é? Para não ficar ele, obviamente, apesar de também poderá ter um financiamento diferente, agora aí fica ao vosso critério, de quanto se o coordenador e parceiro possam ter aqui um valor para a gestão do projeto diferente, mas apesar do coordenador ter aqui esta responsabilidade, ele pode delegar também a tarefa de coordenação e desta maneira também envolve de forma ativa mais os outros parceiros. Então, sobre a questão do newcomer e menos experiente. À partida, isto parece que é tudo muito claro, não é? Mas, por vezes, se nós pararmos para pensar, vêm as dúvidas. Então, sabemos que o newcomer será alguém novo, não é? Vem para o programa. Ora bem, aqui a regra é que deve ser qualquer instituição que não tenha recebido anteriormente apoio em determinado tipo de ação apoiada por este programa ou seu antecessor, seja como coordenadora ou parceira. Portanto, se alguma vez, a pergunta que se deve fazer aqui é, se alguma vez recebeu verba do programa Erasmus+, quer como coordenador ou como parceiro, é indiferente, e que tivesse sido ou na última geração do programa ou agora, então, se já recebeu, já não é newcomer. Pode ser newcomer, vá lá, nesta parceria, neste tipo de parceria, pode ser newcomer neste tipo de ser no setor, não é? No programa, mas se já participou no outro setor, ou já participou no tipo de parceria, ou no tipo de ação-chave, para o programa já não é newcomer. Está bem? A questão do menos experientes. Quem é que são considerados os menos experientes para o programa? Será qualquer instituição que não recebeu apoio num determinado tipo de ação apoiada por este programa ou seu antecessor mais de 2 vezes nos últimos 7 anos. Ok? Pronto. Isto penso que agora ficou claro. E o último critério de atribuição, que é o impacto. O impacto também tem um valor, uma classificação máxima de 20 pontos.
Aqui tem que demonstrar que a vossa candidatura inclui medidas concretas e lógicas para integrar os resultados do projeto e no vosso trabalho habitual. Portanto, basicamente é como é que vão integrar os resultados, para que eles não fiquem na gaveta, não é? Desenvolveram, aprenderam sempre alguma coisa, mas depois ficam na gaveta, não é isso que se pretende, não é? Queremos muito que sejam utilizados e mesmo até por outras instituições. E, portanto, como é que vão explicar tudo isto? Bem como até que ponto a candidatura tem um potencial para atingir positivamente os seus participantes e organizações e a comunidade em geral. Portanto, o nível de impacto, naturalmente, que pode acontecer que forçosamente seja ao nível da vossa instituição e, portanto, nos vossos participantes, seja staff ou aprendentes, mas também pode e devem já pensar nesta lógica de como é que podem ir para além deles, não é? E, portanto, pode ser nesse perfil de aprendente, por exemplo, mas que, obviamente, seja para todas as regiões, todo o país e todos os países envolvidos, ou além desses. Portanto, como vem aqui, têm que pensar até onde é que vai a consequência das vossas ações. Vá lá. O projeto inclui de forma adequada de avaliação, ou de avaliar os resultados do projeto. Portanto, também já se falou nisso, tem que pensar como é que vão avaliar, se é através de questionários, vão perguntar os participantes como é que foi, se é através dos stakeholders, se é através de focos de grupos, se é através, enfim, os focos de grupos não será bem para uma avaliação, mas sim, será um meio para atingir um determinado tipo de informação para depois conseguirem chegar a algum resultado próprio. Portanto, enfim, tem aqui que realmente pensar como é que fazem a avaliação tanto dos resultados do vosso projeto, se for feito com qualidade, se eles funcionam, como também do projeto em si. E, portanto, aqui também vai ser avaliado as questões das medidas concretas e eficazes para divulgar os resultados dos vossos projetos, quer nas vossas organizações, quer na partilha com outras organizações, com outro tipo de público. E muito importante, que é como é que vão dar a conhecer publicamente o financiamento da União Europeia. Porque todo o resultado que for para ser acedido para além de vós, não é? No exterior, tem que estar sempre com a indicação de que recebeu o financiamento da União Europeia. Mas isto também são questões para depois serem vistas mais em concreto com o projeto já aprovado, que isso depois é alvo de regras, mas têm que, de uma maneira, já ficar com esse conhecimento e, se necessitar serem referidas no vosso projeto, não hesitem. Muito bem, aquelas foram os pontos ponto referente aos critérios de atribuição. Parece que é muita coisa, que agora estamos a ver isto esmiuçado, não é? Mas isto depois, na sua globalidade, eu penso que vai ficar mais diluído e é perceptível de uma forma muito, muito rápida. E também, quando estiverem a construir o vosso projeto e a colocar nos campos da candidatura, isto também poderá ser útil, assim como, depois do projeto estar terminado, de terem já a candidatura preenchida, quero dizer, se quiserem passar a alguém para rever, enfim, aquilo que foi feito por vós, deem estes critérios de atribuição, para que eles possam ir fazendo o tic, não é? Se está tudo lá referido convenientemente. É apenas uma ideia. E agora vamos entrar no formulário de candidatura, que é o nosso último ponto. Começando aqui onde nós já tínhamos falado lá atrás, nas oportunidades, não é? Vamos então escolher, por acaso o círculo está aqui, mas devia estar aqui, porque também é 210 e temos o apply. Aqui diz coming soon. Mas pronto, a ideia é só para que saibam que é a partir daqui que entram já na candidatura, onde diz apply. Muito bem, entram então na plataforma, na parte das candidaturas, e tudo o que foi criado por vós vai estar aqui registado. Portanto, se nós tivermos uma candidatura ao 210, sabemos que está aqui, posso sempre sair e entrar, é por aqui que eu tenho que aceder, nas My Applications, não é?
e que sabem também que, uma vez está criada a candidatura, ao saírem ou quando voltarem novamente, que têm aqui 4 situações possíveis. Tem a possibilidade de editar, de voltar a entrar na candidatura e continuar a preencher ou fazer alteração, ou desistiram, fazem delete, simplesmente, ou submeteram, tiveram problemas, a candidatura não foi recepcionada pela Agência Nacional, tem aqui o histórico, nos diz o que é que correu mal, e podem utilizar em vosso favor, e tem ainda a possibilidade do sharing, que é a possibilidade de dar a outros que entendam que possam fazer algo aqui pela vossa candidatura, quer parceiros ou não, a partilhar a mesma, com vários privilégios que iremos ver depois no final do formulário. Então, clicamos aqui, imaginemos, não é? E vamos entrar num formulário. Aqui é logo a primeira página que vos aparece, que é o nível do contexto. Aqui é o menu, para não se perderem, e sempre que tiver um encarnado, um X encarnado, já sabem que não podem submeter, porque só quando tiver tudo verde é que o sistema vos permite prosseguir. Até depois podem fazer aqui pelos red marks o filtro, só por os campos que faltam preencher. E não se esqueçam que aqui no canto, nesta parte superior, têm sempre também correspondência com o menu, na página em questão, para não se perderem. Depois, aquilo que for obrigatório, vai estando com um asterisco encarnado, ou vai-vos dando sempre esta indicação, como uma vez que entram e depois saem, ele dá-vos esta indicação do campo que tem que ser preenchido. Então, aqui no contexto, o que é que têm que se preocupar? Para já, criar um título para o projeto, poderá ser logo em inglês, se não for em inglês, escolher também em inglês. Depois, um acrónimo, se entenderem que é um título comprido e querem que seja mais curto, também é fácil, mais fácil de designá-lo, portanto, podem também criar aqui. Depois, ao nível das datas, sabem que podem começar a 1 de setembro, né, se for agora desta primeira ronda, e depois tem que definir o número de meses para que ele vos dê a data final. Aqui está o campo que eu referi sobre a Agência Nacional Erasmus+. Será PT01, a agência, não é? A nossa agência, Educação e Formação, porque em Portugal há uma segunda agência, a Agência para a Juventude, sediada em Braga, e, portanto, atenção às confusões, bem como também já reparámos que às vezes no PL, não é? A Polónia, que é o país que está antes do nosso, também pode criar alguma confusão quando no menu estiverem a escolher, tem tudo o que tiver esta seta, é um menu de escolha, não é? Tem aqui múltipla escolha, atenção para que escolham a Agência Nacional correta. Depois, também é solicitada aqui a língua de trabalho da parceria. Porquê? Porque depois têm que utilizar essa língua nos relatórios, por exemplo, ou nas comunicações formais, não é? Portanto, oficiais, vá lá. Por isso, atenção à língua que escolhem. Enfim, penso que não será, se calhar, muito difícil, temos uma língua aí universal, será sempre essa que é beneficiada, mas é com essa que nos conseguimos fazer entender, portanto, será a língua que vai ficar aqui. Depois, aqui temos o campo da lump sum. Uma vez que escolham a lump sum e esteja aqui, depois, atenção ao preenchimento da candidatura, porque não poderá ser superior. Apesar, isto às vezes, enfim, levanta aqui dúvidas, a Comissão Europeia reforça nesta geração do programa que haja o cofinanciamento. E isto provavelmente será algo mais até referido na KA 220. Mas passo já aqui a ideia de que a Comissão entende que estes projetos não têm que dar lucro. Estes projetos devem servir exatamente para aquilo que foram pensados e não para mais nada. E, assim sendo, é suposto que se tiverem no vosso rascunho a construção do vosso orçamento, até que seja superior à lump sum. Só que aqui tem que ficar exatamente na lump sum. Mas no vosso, são estimativas, portanto coloquem valores, são estimativas que fazem e colocam o valor exato, depois da elencagem das atividades que iremos ver mais à frente. Mas sabem que no vosso rascunho o orçamento passou, porque também contaram com o vosso trabalho, contaram com as vossas salas, isso tudo se pode traduzir num valor, não é? Não alugaram salas, mas elas têm um valor, são vossas, mas elas têm um valor, e portanto tudo isso faz parte também do cofinanciamento. A seguir, vamos para os tópicos e prioridades. Como já foi referido, é necessário realmente que tenham pelo menos uma prioridade horizontal,
e ou da educação de adultos, mais um tópico, isto é o mínimo, e portanto será sempre depois todos os outros campos, o conteúdo da vossa candidatura, e vai ser avaliado em função do que referirem, do que estipularem aqui, não é? Têm também a seguir o separador do Project Description. Aqui, do Project Description, têm que focar têm que desenvolver algumas questões, nomeadamente a tal dos objetivos concretos que pretendem atingir, e aí também os resultados, tangíveis ou intangíveis, e também como é que fazem a ligação de ambos, né, objetivos e resultados, com as prioridades selecionadas. Depois têm que explicar ou têm que definir o vosso grupo-alvo, qual a motivação para apresentarem este projeto, o que é que os levou a apresentar este projeto e explicar porque é que deve ser financiado. Têm também que apresentar, como já foi referido, as vossas necessidades, não é? Fizeram esse trabalho de casa previamente, portanto aqui não vão ter dificuldades em preencher, não é? Quais foram as necessidades, quer da organização, quer mesmo do vosso grupo-alvo, não é? Devem ficar aqui referidas. E neste separador, por fim, devem de explicar quais vão ser os benefícios de uma cooperação transnacional e quais são os objetivos, não é? Ao estarem a procurar cooperar com instituições de outros países. Tem a questão das organizações participantes, em que, no mínimo, são 2 instituições de 2 países do programa diferentes. Atenção, tem que ser do programa, como eu referi. É aqui que tem que ficar estipulado toda a informação, que, uma vez que coloquem o OID, o Organization ID, aqui e aqui, todos os campos praticamente vão ficar preenchidos. E, sempre que quiserem acrescentar um parceiro, é aqui que devem fazer, nesta tecla azul. Uma vez que têm os parceiros escolhidos, vão ter que dar informação sobre este parceiro. Vão ter que dizer se é uma instituição pública ou privada, muito embora isso para o projeto para nós pouco tenha a ver, mas é só para questões estatísticas. O tipo de organização, aqui também alertamos para o seguinte, aqui no tipo de organização, neste menu vai aparecer uma lista enorme de tipos de organizações e por vezes as pessoas perdem-se na lista e para ser mais fácil colocam outros. Na educação de adultos há muito outros. Se puderem ser um bocadinho mais concretos, ler com mais atenção, nós agradecemos, porque em termos estatísticos, outros, por vezes, dizem-nos muito pouco, não é? Portanto, tentar ser um bocadinho mais claros ali no tipo de organização, para que consigamos também reportar melhor à Comissão Europeia. Depois, tem que dar informação sobre a experiência, não é, dos vossos parceiros. Têm que explicar quais são as atividades dessas organizações, o que é que elas costumam fazer, não é? E se essas atividades têm algo a ver com a área em que vão apresentar a candidatura, mesmo não tendo de forma direta, como é que vão conseguir realmente responder àquilo que a candidatura está a propor-se. Ainda nesta mesmo separador, vão ter que dizer quais são os aprendentes da vossa instituição, se tiver, naturalmente, não é? E o tipo de aprendentes e a idade que a vossa instituição, como foi referido aqui na ação-chave 2, não tem que ser só entidades ativas na educação de adultos, não é? Podem ser empresas, portanto, naturalmente podem não ter aprendentes. Atenção, isso deve ser referido convenientemente aí. E os anos de experiência da organização. E se for na área desta candidatura, né, pode não ser no setor, pode não ser na educação de adultos, mas ser na área do digital, portanto, explicar, não é, a experiência que tem, que é para, de uma forma, os avaliadores conseguirem perceber a pertinência deste parceiro na parceria. Depois, vai aparecer uma coisa aqui interessante, que é a experiência, aqui, isto agora não está preenchido, mas isto depois, quando estiver preenchido, através do OID, nós vamos conseguir saber se é um newcomer ou não. Basicamente é isso. E já vamos ter aqui isto mais ou menos também facilitado, não é? Quando nas vossas dúvidas, também se colocarem um OID e verificarem aqui depois no vosso formulário, ele já aparece aqui logo com essa indicação. Porque o OID vai registando todo o percurso da instituição no programa. Ainda neste separador vão ter que dizer quais são as pessoas que ficam associadas por cada parceiro.
Esta informação que eu estou aqui a dizer repete-se para cada parceiro. E eles depois vão ficar elencados aqui neste lado esquerdo, no menu. Ora, o que é que nós queremos saber aqui nas pessoas associadas ao programa? As pessoas, naturalmente, nós, as agências nacionais têm que saber, ou mesmo a Comissão Europeia, tem que saber qual é a pessoa de contacto. Tem que haver sempre uma pessoa de contacto. Mas podem haver várias, e portanto podem inserir. Também tem que haver sempre um representante legal, não é? Aquela representante máximo da instituição. E, portanto, tem que ficar aqui pelo menos um representante legal e pelo menos uma pessoa de contacto. Se isto dá para, aqui o sistema dá para inserir, eu já vi a inserção de mais, eu já vi a inserção de pelo menos 5 pessoas associadas e deixou submeter, mas depois dá a indicação de que ultrapassaram 3, que seria o máximo. Portanto, verificar se isso depois, se tiver algum erro, poderá ser aqui, vejam bem, eu não sei porque é que se permitiu a submissão da candidatura, como é que depois aparece essa indicação que não cumpriram no mínimo 3 de pessoas associadas por cada instituição. Portanto, atenção aqui. Por acaso, aqui diz o nome de 2 pessoas. Bem, basicamente é aquilo que eu referi, mas estarem atentos, porque se der erro poderá ter a ver com alguma situação aqui do número mínimo ou número máximo a referir. É aqui que adicionam as pessoas e também, se pretenderem depois ir buscar algum contacto de algo que já foi referido para trás, é só clicar aqui e procurar o contacto e ele aparece. Uma vez que temos a parte, tudo aquelas questões que acabei de referir, preenchidas para a instituição parceira, ainda vamos ter que explicar como é que vamos lidar com estes parceiros e, portanto, como é que vão entre si cooperar. E quais são as perguntas relativamente a isto? Ora bem, tem a ver com como é que a parceria foi constituída, não é? Como é que tudo isto aconteceu, quais são os aspectos fortes de cada parceiro para que eles tenham integrado o projeto. Também devem dar garantias de que a gestão vai ser sã, vai ser uma gestão bem feita, não é? E como é que vão fazer então? Em nome da boa cooperação e da comunicação com os diferentes parceiros. Portanto, são questões, como viram, vão ser avaliadas nos critérios de atribuição, mas também são questões que nós já pensámos, não é? Se nós fizermos um trabalho de casa prévio na preparação da candidatura e, portanto, já sabem mais ou menos o que é que vai ser dito e feito entre os parceiros. Depois, a questão do uso das plataformas, é aqui que vão ter que explicar como é que vão utilizar as plataformas, atenção, é EPAL, seria muito interessante realmente, não é obrigatório, mas eu acho que o avaliador, não é, que se verificar que utiliza a plataforma EPAL para divulgar o vosso projeto, a EPAL para gerir o vosso projeto, eu acho que vai dar, obviamente, aqui mais alguns pontos à vossa candidatura, não é? E também depois, na parte já do follow-up do vosso projeto, depois de terminar, se continuarem a utilizar estas plataformas, também será algo que será bem visto. Descrever as responsabilidades e as tarefas de cada parceiro, é aqui. Depois passamos para o separador atividades. Então aqui o que é que nós vamos querer? Vamos querer que elenquem todas as atividades que tenham um valor associado e que vão ter lugar nos países parceiros, quer a nível nacional, quer ao nível transnacional. Portanto, é aqui que tem que ficar tudo mencionado. E com os detalhes que já vamos ver também, não é? Só aqui uma nota que vão ter que dizer quando é que elas vão ser realizadas agora, a esta distância, não é fácil muitas vezes prever os timings, mas fiquem também então com a informação que, segundo o que está aqui referido, e sempre foi assim, isto é uma previsão. Na fase da implementação pode surgir alterações, naturalmente. Depois, outra indicação, regra, é de que estes valores, ou todas estas atividades que vou elencar aqui, devem totalizar exatamente o valor da lump sum. Se for mais ou menos, ele não deixa submeter. Portanto, tem que fazer estimativas, naturalmente, não é? E vão elencando aqui as atividades todas, elas também depois vão aparecendo aqui, todas elas numeradas aqui no menu. O que é que se vai dar, o que é que vai ser pedido para cada atividade? Para já, um título, não é? Depois, o local, em que país é que vai ser realizada essa atividade, quando é que vai começar e quando é que vai acabar, qual vai ser a organização responsável por essa atividade, para organizar essa atividade,
e quais são as instituições que vão participar nessa atividade. E depois não se consegue ver aqui, porque, atenção, o facto de não conseguirem ver não quer dizer que não tenham que dar mais informação. Têm que andar com o elevador para a direita ou para a esquerda. Neste caso, tem que ir aqui para a direita para vos aparecer, para vos aparecer também este campo tão importante que é o valor associado a essa atividade. Está bem? Portanto, pensem bem todos os participantes que vão estar aqui a participar, descrevam depois o que é que vão querer com a atividade e explicar os valores, até isso até vos ajuda depois a verificar se foi tudo aí solicitado. Ao nível das atividades, também têm que dar alguma informação de conteúdo, de qualitativa. Então, que informação é que vão querer, vão ter que dar ao nível destes detalhes? Vão ter que descrever o conteúdo de cada atividade, vão ter que dizer qual é o grupo-alvo para cada atividade, não é o do projeto, agora aqui já é para cada atividade, poderá ser o mesmo ou não, quem é que vai tirar partido desses resultados, não é? de cada dos resultados que vão sair dessas atividades, quem é que vai tirar partido. Explicar como é que as atividades vão ajudar a atingir os objetivos do projeto, para haver sempre o tal fio condutor. Nós tínhamos dito que eram objetivos, atividades e resultados. Portanto, há aqui um fio condutor que têm que demonstrar aqui. Têm que descrever os resultados esperados para cada atividade. Isto são tudo questões, enfim, então aqui estamos a enunciar, mas é tudo muito lógico, não é? E descrever como é que este valor que estão a colocar, não é? Faz sentido para cada atividade. E depois, no fim, o que é que estão a solicitar. E se forem para o separador seguinte, vão visualizar as atividades todas que foram referidas para trás, não é? Vão ver aqui um sumário e vão ver que tudo aquilo que colocaram aqui vai aparecer a subvenção lump sum escolhida. E, portanto, não há aqui problemas de preenchimento. Depois temos as questões de impacto e acompanhamento, ou follow-up, após o projeto, vá lá. O que é preciso que aqui refiram? Têm que explicar que o projeto foi capaz, efetivamente, de atingir os objetivos a que se propuseram. E como? Não é? E explicam, com base nas ferramentas e nos métodos que utilizaram para poder dizer isso. Vão criar constas indicadores, não é? Vão ter que criar medidas para poder chegar aqui e dizer, sim senhor, foi isto foi de facto atingido, os objetivos estavam previstos desta maneira e conseguimos comprovar daquela maneira. Explicar como é que o projeto contribuiu para o desenvolvimento de todas as vossas organizações, mesmo a longo prazo, não é? Que isso contribui para um desenvolvimento das organizações a longo prazo, e que continuam ainda a poder ser utilizados os vossos resultados, quer pela parceria, não é? Será algo que dá sustentabilidade ao projeto, ou até mesmo algumas atividades podem ainda continuar a serem exercidas, serem executadas, vá lá, depois do fim do projeto. E os planos para a partilha do uso desses resultados, a disseminação, a exploração. Não é? Disseminar é algo que deve acontecer desde o início ao fim, não se esqueçam também de contabilizar isso nas vossas atividades, e a exploração será algo muito preciso, em que já devem ter, obviamente, resultados, se é que aqui há resultados tangíveis, pode não haver, não é? Mas se houver resultados tangíveis, que possam fazer com que outros possam utilizar esses resultados. E então, como é que vão dar a conhecer os resultados? O mais possível, quer na parceria, quer fora da parceria. Como é que vão fazer isso? Como é que vão fazer ao nível das comunidades locais? Portanto, o público mais abrangente possível. Como é que vão fazê-lo, né, para dar a conhecer esses resultados? Se têm outros grupos ou organizações que podem beneficiar, portanto, em outros contextos, isso seria realmente muito bom, não é? Que o projeto não ficasse só confinado a determinada situação, que pudesse ser utilizado até mesmo noutros setores educativos, porque não é? Portanto, é aqui que devem explicar tudo isso. Ao nível do sumário do projeto, também vão ter que fazer aqui um sumário, está orientado, de uma maneira está aqui orientado, porque este sumário é importante. O sumário
do vosso projeto, naturalmente, é com isto com este sumário que, se nós quisermos, as agências nacionais, a Comissão Europeia, quiser divulgar publicamente algo sobre o vosso projeto, é aqui logo que vão vir, não é? Vão buscar este sumário, assim como também o que vai aparecer na tal plataforma dos resultados dos projetos do Erasmus+, também é este sumário. Por isso, atenção da forma como redigem, né? Devem ser bastante claro, para que todos consigam perceber. E então, na parte dos objetivos, devem responder, naturalmente, o que é que querem atingir, na parte da implementação, quais as atividades que vão implementar para os objetivos serem atingidos, e na parte dos resultados, quais foram os resultados esperados. Se, de facto, aqui fizerem em português, por exemplo, né, se forem os candidatos, se for o coordenador deste projeto, então deverão, obrigatoriamente, depois de fazer também em inglês. Se não quiserem fazer em português ou noutra língua, o inglês terá sempre que ficar. Este, sim, é obrigatório. Ao nível dos anexos, atenção, porque tem aqui uma dimensão que tem que cumprir, senão não deixa anexar, mas o que é obrigatório ao nível dos anexos? Basicamente, eu diria uma coisa, que é a declaração de honra, onde está comprovado de alguma maneira que vocês dizem que têm a capacidade operacional, aquela questão dos critérios de exclusão também não se colocam e, portanto, assumem ali essa cota de responsabilidade, não é? E depois de assinado pelo representante legal, fazem um download ali, põem a assinar e a datar e depois inserem aqui no Add Declaration of Honor. Depois têm também a questão dos mandatos. Os mandatos, mais não é, quase que um acordo, não é? Dizer que há uma autorização, vá lá, dos vossos parceiros para o coordenador a representar-vos, é? Representar os parceiros, quer na submissão da candidatura, quer na gestão da verba. E, portanto, estão a mandatar o coordenador para tal. E, para isso, tem que recolher mandatos de todos os parceiros. Aqui fazem um download da minuta e também depois têm o Add Mandate, não é? Portanto, para inserir. Não é obrigatório os mandatos nesta fase da candidatura. Atenção a isto. Não é obrigatório. Quando é que eles passam a ser obrigatórios? No momento da celebração do contrato com a agência. Portanto, se o projeto for rejeitado ou em reserva, poderá não ser pedido. Se tiver que ser aprovado, naturalmente que nós não fazemos contrato sem ter todos os mandatos. Agora, escolham qual é que é a melhor altura para ver isso com os parceiros, está bem? Eles não são obrigatórios na fase da candidatura, não constitui um elemento de elegibilidade. Depois, temos outros documentos que entendam que possa, de alguma forma, justificar alguma dos vossos pontos de vista que foram referidos, mas atenção, aqui não é suposto colocar informação que não coube, porque se repararem, têm depois um número de caracteres limite para cada questão. Se não coube a vossa resposta, não vão pôr a resposta num anexo para depois ser avaliado. Não é com isso? Não é? Os anexos não servem para isso. Mesmo por isso mesmo é que os avaliadores não são obrigados a ler e a valorizar os anexos. Contudo, eu diria que é mais para alguma facilitação de compreensão de alguma ideia que foi colocada em algumas das questões. Ok? Portanto, atenção a isso. Antes de submeter, vão verificar a checklist e colocar aqui o certo se tudo já está devidamente cumprido. Não é? Atenção à questão da proteção dos dados pessoais. Devem ler, devem verificar realmente essa questão, porque vão lidar com pessoas, não é? Com indivíduos, e, portanto, os indivíduos têm direito à sua proteção e também, ao mesmo tempo, vão lidar com questões que têm que ser expostas. Portanto, recomendo que façam essa leitura. Chegamos ao ponto do sharing. O que é que aqui significa? Significa que, e também é importante, obviamente que o coordenador, quem vai apresentar a candidatura, é quem cria a partir daqui a candidatura e mais ninguém tem acesso. Mas imaginemos que os vossos parceiros querem ler ou têm que preencher uma parte que diz mais respeito a eles, à parte dos parceiros, não é? Portanto, ou querem simplesmente fazer uma correção, faço uma verificação, uma revisão de texto, não é? Então, o que é que podem fazer? Podem dar privilégios às pessoas que, portanto, vão mencionar ou vão partilhar com uma nova pessoa que não está aí, imagino que é uma pessoa amiga que querem que ela leia, tenha acesso à distância, mas dá só o privilégio de leitura, não vai dar o privilégio de edição, atenção.
ou então vai partilhar com as pessoas associadas no projeto. E se colocar aqui o nome, eventualmente na procura, aparece logo o contacto. Portanto, esta função, creio que é muito importante para quem está a preencher a candidatura e que tem os seus parceiros ao lado, não é? Ou à distância. E o que eu chamo a atenção é que isto às vezes não é assim muito linear como é que se partilha. Tivemos algumas questões no início da ferramenta, agora temos tido menos, mas fica desde já aqui a explicação que o momento de dar a partilha tem que ser no momento em que os dois estão disponíveis, a quem dá e quem recebe essa partilha, está bem? Portanto, quando um terminar, deve comunicar com o outro que já pode aceder e estarem a fazer isto assim de forma muito próxima, porque se der agora e o outro só for aceder passado um dia, acho que não consegue. Portanto, há aqui de facto alguma regra depois no acesso, não é assim algo logo muito linear. Tem aqui a tal história da submissão, é o que eu estava a dizer e que referi logo no início, que basicamente vai ficar aqui registado todos os passos. Imagina que tentaram submeter e por algum motivo deixaram para o fim, como muitas vezes acontece, e há uma questão de dificuldade na submissão, porque há muita gente a aceder, não é? Então, se tentarem e não ficar, vai ficar aqui registado e depois poderão sempre utilizar isto como prova, como tentaram submeter e foi o sistema que não permitiu a submissão. Está bem? E quase na reta final, o que é que eu tenho aqui para vos dizer? Que existe um guia, o guia do candidato, há o guia do programa e há o guia do candidato. Este guia do candidato só há em formato digital. Se colocarem este nome, Applicant Guides, Submission Phase, vão dar aqui ao site da Comissão Europeia, onde têm este guia. Poderá ajudar-vos também, penso que repete muitas das coisas que eu disse aqui, mas também poderá ter outra informação que poderá ser útil. Portanto, tentem ver se vos ajuda ou não. É mais uma ferramenta que deixo aqui ao vosso dispor. E também aqui uma novidade para a vossa fase do antes, durante e depois da implementação. A Comissão Europeia criou este ano o guia How to Communicate Your Project. Portanto, muito ao nível da comunicação. Isto pode-vos ajudar também naquelas questões que nós vimos para a comunicação. Tem aqui o passo, tem aqui todo passo por passo, não é? Toda a forma como devem comunicar os resultados do vosso projeto. Basicamente, ele divide-se no plano do vosso projeto, para a comunicação, como é que deve ser visualizado, as preocupações que têm que ter, com as tais regras que têm que utilizar nos logótipos e por aí fora, como é que devem partilhar os resultados do projeto e como é que devem avaliar a vossa experiência. Eu acho que este guia também é importante para a vossa leitura. Eu creio que, não sei se pus aqui o link, por acaso agora não me recordo, mas se não tiver aqui o link, uma coisa é certa, está onde? No Padlet. O Padlet, eu recordo, tal e qual como o meu colega vos explicou, é uma ferramenta que nós estamos a utilizar bastante de apoio às nossas reuniões, porque nós deixamos toda a informação sobre a reunião nesse Padlet, sobre a ação-chave, e, portanto, é fundamental que, se não conhecem o Padlet, que entrem. Eu penso que o meu colega deve ter deixado o link aqui no chat, e é suposto que efetivamente utilizem esse chat não só como um local onde está toda a informação, como também de comunicação para colocarem as vossas questões, está bem? Portanto, atenção a este guia para as vossas questões relacionadas com a comunicação do vosso projeto. Por fim, vou-vos deixar aqui um videozinho de 2 minutos, sensivelmente, está bem? Para só ficarem com uma ideia. Ele é em inglês, está traduzido também em agendas em inglês, mas nisto do transnacional, não é? Tem muito disto, muito de inglês. E, portanto, eu vou colocar aqui este site. Aqui, quando acederem ao PowerPoint, tem o link para a EPAL, mas fiquem agora com uma ideia do que é que a EPAL criou, porque a EPAL, enfim, tem sido um desenvolvimento deste site durante algum tempo, não é? Porque tem que ser útil, senão as pessoas não acedem, como é uma realidade, e, portanto, devem de não só conhecer os benefícios da EPAL, como também do que é que está a ser desenvolvido para vós. E está a ser desenvolvido um espaço para a gestão de projetos. Verificar se isso vos interessa. Eu vou-vos deixar só aqui um teaser, vá lá, para que depois reflitam se querem ou não utilizar esta ferramenta.
Ora, vejam com atenção. Are you looking for a tool to help manage and promote your Erasmus Plus project? Are you struggling to find a free and secure space to cooperate with partners? Look no further. At Apale, we have the solution. The Erasmus Plus Space is a safe and secure tool designed for Erasmus Plus KA1 and KA2 projects. Project coordinators and partners may use it for collaboration and dissemination, since it offers the possibility to post content privately, as well as communications to the broader public. So how does it work? Request your Erasmus Plus space on Apale now. And once activated, you can start inviting more members of your team to populate the group. The Erasmus Plus space allows you to cooperate and manage your project activities. And it's a flexible tool, ensuring privacy when needed and visibility for contents you want to make public. In fact, your space can host private content and discussions among project partners, as well as public content for promotion purposes. The Erasmus Plus space on Apale is helping projects to cooperate better and to promote themselves to the whole adult learning community in Europe. So, if you want an easy and free space to manage your Erasmus Plus project, just register to Apale and request your Erasmus Plus space. E pronto, esta de facto foi um teaser, vá lá, sobre a Apale. Eu não sei se conseguiram ouvir, assim tem sempre esse problema desse lado, de perceber se estão ou não a ouvir, mas eles tinham legendas, e portanto as legendas eu acho que transmitiu a ideia que vos queria passar, e o site, este filme está disponível com certeza no site da Apale. Antes ainda de terminarmos aqui alguns pontos, fiquem também com esta informação, portanto, para quem tiver agora a coragem, não é difícil, vá lá, de apresentar a candidatura a parcerias de pequena dimensão e também de cooperação, fica aqui a informação das duas. Nós então decidimos criar este ano sessões mais próximas de quem vai apresentar a candidatura, não é? E, portanto, se tiverem no mês de março dificuldade no preenchimento da candidatura, nós vamos estar na Hora Erasmus+, é assim que nós lhe chamamos, Hora Erasmus+. Basicamente é um espaço para pergunta e resposta às dúvidas dos candidatos, não é? Fiquem com esta informação, eu vou estar tanto para a ração-chave KA 210 como para a KA 220, nos dias 1, 8 e 15 de março. A candidatura é 23, portanto tem aqui 1, 8 e 15 de março, 1 hora de manhã e 1 hora à tarde, para responder às vossas questões. A hora de manhã é entre as 11 e o meio-dia, a hora da tarde é 15, 16. Não é suposto haver aqui, enfim, debate, é suposto haver pergunta-resposta, porque se houver muitas perguntas, não é? 1 hora passa depressa. Portanto, atenção ao objetivo desta hora Erasmus+, esperemos que seja útil para esclarecermos as vossas dúvidas, que sejamos capazes de ser claros também a ajudar-vos e que realmente seja útil, não é? É esse o objetivo. Ficaremos a aguardar, mais informação será disponibilizada no nosso site ou, em caso de dúvida, entrem sempre em contacto connosco, que aqui fica os meus 2 e-mails que podem me encontrar. Nós temos um e-mail da equipa, sendo eu agora, neste momento, e não se espera para já outra alteração, na ação-chave 2, eu deixo também o meu e-mail mais direto, não é? Em que poderão utilizá-los e fazer as questões que entender. Teria muito gosto que estivessem presentes na hora Erasmus+, se puderem, não hesitem. E, basicamente, termino aqui, antes de passar os QR codes, porque ainda nos faltam sensivelmente 10 minutos para o fim,
E, portanto, os QR codes com a lista de presença para se registarem, para poderem depois, se precisarem de um certificado, nós podermos fazer chegar esse certificado de presença, bem como, que é muito importante para nós, por favor, queiram preencher o nosso questionário de avaliação. Isto no sentido de a agência, podermos ter aqui uma comunicação mais clara convosco, não é? Queiram apontar a algo que possa ter sido menos claro e que possa ser sujeito a melhoria, está bem? Mas antes disso, eu vou retirar aqui a apresentação e vou dar espaço para quem quiser, para já interagir comigo, não é? Fazer algum comentário ou alguma questão. Temos sensivelmente 10 minutos. Se não tiverem, nós encerraremos, naturalmente. Portanto, deixo aqui a vós este espaço, estes 10 minutos. Quem é que quer interagir comigo? Eu ia aproveitar já agora. Olá, boa tarde, Eugénia. Obrigado pela apresentação. Eu tenho aqui uma questão que a Eugénia estava a falar sobre o sharing na plataforma dos projetos. Embora a minha organização que eu estou a trabalhar atualmente tenha muita experiência, é a primeira vez que estou a entrar aqui neste mundo das candidaturas do Erasmus+. E o que aconteceu é que já tentaram partilhar projetos comigo e eu não consigo aceder, ou seja, não me aparece nada no sítio onde é suposto, nas My Applications, e o processo em si até é simples, por isso não sabemos bem qual é que é o problema. E como a Eugénia estava a referir esta questão de não é linear, fiquei na dúvida se, obviamente pode ser um problema concreto, mas se há alguma solução, algo que seja onde eu possa ver. Sim, os problemas concretos depois temos que fazer de forma bilateral. Claro. Agora, eu sei que não é linear, embora ultimamente não tenha tido, ninguém me tenha questionado, mas com certeza que a vossa dificuldade agora deve ter sido a dificuldade daquilo que, quando eu fui questionada, não é? E a sensação que eu tive nessa altura é que as pessoas não estariam ali bem sincronizadas. Portanto, a minha questão que eu faço para já, se não formos capazes, temos que falar isso depois a seguir. Claro, não queria. Mas a minha questão que eu faço é, quando disponibilizaram, portanto, será da vossa parte para um parceiro, certo? Não é? Neste caso é mesmo para mim, para termos acesso a duas pessoas da organização à candidatura. Okay. Sim, então quando uma pessoa está, ainda é mais fácil, porque devem estar se calhar próximos, bem, independentemente se estão próximos ou não, o que é importante é que marquem o momento em que o vão fazer. E a minha questão é, estavam nesse preciso momento, quando um disse que acabei agora de dar a autorização, estava do outro lado para receber essa autorização? Sim. E não ficou disponível? Não. Mas pronto, eu não queria monopolizar com este tema, foi só como a Eugénia mencionou que não era linear, podia haver aqui algum guia. Eu noutras vezes não vi assim dificuldades maiores, mas sei que muitas pessoas ficavam também aí. Por isso, vou-lhe pedir, por favor, se não conseguir mesmo resolver, se quiser fazer mais alguma tentativa, que entre em contacto comigo. Não sei se quer a seguir ou se quer depois, no outro dia, pois é uma questão depois de marcar, para dar o share a mim, tem que ter, eu não sei, como ainda não tem privilégios, tem que ser essa pessoa que tem esses privilégios, tem que me dar o sharing para mim, não é? Quando fizer other person, não é? Como eu mostrei, dar o meu e-mail e depois fazemos esse teste. Está bem? Muito obrigado. Não compreendo. Muito obrigado. Às vezes não tem uma resposta imediata, não é? Outra questão. Eugénia, não sei, eu posso... eu é a primeira vez e comentou que por vezes existe aqui alguma dualidade relativamente ao target deste programa, não é? Se é para formação de adultos ou se é para formação superior. Pronto. Que tipo de informação, ao enviar o e-mail para solicitar esse esclarecimento, qual é o tipo de informação? É apresentar o projeto todo ou... Não, basta-me explicar os objetivos e o público-alvo, para nós vermos se efetivamente cabe num ou cabe no outro, porque isso às vezes, claro. Desculpa? E cabendo nos dois? Boa pergunta.
tem que ser o enfoque, pode apresentar num deles, tem que ver onde é que há enfoque, não é? Tem que, naturalmente, fazer o projeto para aquele setor, sabendo, não é? E explicando que também pode dar para o outro, mas é o secundário, não é? Portanto, o enfoque vai ser na educação de adultos, contudo, vai ter repercussões no profissional. Isto é fantástico. Ok. E depois, nas atividades e nos resultados, vou ter que mencionar todos, porque são diferentes, não é? Quer em termos de atividades, quer em termos de resultados, vão haver uns que são mais incidentes para um target e outros mais para o outro, nomeadamente a criação de emprego. Precisamente. Portanto, a ideia, exatamente da forma como está a dizer, significa que vão haver novos só para a formação profissional. Então, a minha questão é, por que não pensar em 2 projetos? Se tem resultados especificamente, porque esta questão, não é, que eu estava a tentar explicar, era, imagino que tem esses objetivos e esses resultados, dão para os 2 setores, não está a fazer especificamente para o setor daquele que não tem o enfoque, neste caso é do ensino e formação profissional, aí não há o enfoque há é na educação de adultos. E, portanto, só que aquilo que está a desenvolver para um setor, por acaso, vai dar para outro setor, ou outros setores. Agora, está-me a dizer que vai ter que perder horas na educação de adultos, verba de educação de adultos, para construir algo que cabe na educação e formação profissional. Aí é que me parece que talvez pense noutro projeto. Faço-me entender? Sim, percebi. Porque claro que são um resultado mínimo, pronto, não é? Mas não é esse o objetivo é que desenvolva, tenha horas de trabalho e tenha mobilidades feitas sempre no intuito de melhorar a educação de adultos, não é? Okay. Nesse caso, podem ser os mesmos coordenadores, os mesmos parceiros para os 2 projetos? Não convinha. Nós temos aqui sempre um critério que é a mesmo parceria não deve constituir outros projetos diferentes. Portanto, devem pensar pelo menos em mudar um projeto. Mesmo porque nós estamos aqui a falar de newcomers, não é? Se bem perceberam o meu discurso, foi sempre tentar integrar newcomers. Portanto, com um faz com uma entidade mais relacionada com a educação de adultos, com outros faz com outra entidade, se possível ter outra especificamente da formação profissional, diria eu. Mas alguns deles podem ser iguais? Sim. Basta mudar um para ser já tudo bem. Ok, obrigada. Nada. 1 minuto. Para cumprirmos o horário. No meu relógio, não, por acaso faltam 2 minutos. E obrigada pela sua apresentação. De nada, ela vai estar, recorde, no nosso Padlet. Ok, obrigada. Em seguida, irei colocá-la. Pronto. Não havendo, eu vou deixar agora, vou novamente voltar à minha apresentação, deixar os QR Codes para que com o vosso telemóvel consigam fazer a leitura. Eu estava à espera que o meu colega, o chefe da equipa de comunicação e imagem, voltasse aqui para colocar, não sei se colocou, aqui, links, porque os links, às vezes quem não tem possibilidade de ler o QR Code, os links podem ser... ele pôs os links também. Também tem uns links, mas eu vou deixar o QR Code durante alguns minutos e depois o meu colega já fecha a sessão. Vou ficar por aqui também, mas em silêncio. Está bem? Agradecendo assim a todos a vossa presença. Espero que esta sessão tenha realmente contribuído, mas que não seja para um bocadinho mais daquilo que já sabiam. E se precisarem de mais alguma coisa, por favor, queiram contactar-me. Muito obrigada e até uma próxima. Boa tarde e obrigado.